Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna. Uma lei federal, já para vocês terem conhecimento. Sem mais demora, para começar, a gente precisa saber o que é o autismo. O que a gente está falando quando a gente fala de autismo, né? Muitos de vocês já devem ter se deparado com essa temática, ou na vida pessoal, ou na sua vida profissional. E aí, como foi dito aqui já de início, é isso mesmo. Depois fique muito à vontade para fazer perguntas, tanto sobre o que eu vou falar aqui na palestra, tanto quanto eu vou falar na palestra, também como na vida pessoal de vocês, se tiver alguma dúvida, ou surgir alguma dúvida sobre autismo aqui no decorrer da palestra, pode ficar muito à vontade para perguntar. Não tem pergunta errada, tá? Errado é ficar com dúvida. Então não é só sobre o que a gente vai falar nesse assunto que é pertinente. Qualquer dúvida é pertinente, sempre que a dúvida de vocês pode ser a dúvida do outro. Comunicação. Então, a questão da comunicação verbal também, mesmo eu que falo, muitos autistas que falam como eu, às vezes tem dificuldade com a literalidade. Então a pessoa fala, o outro entende de maneira muito literal. A pessoa tem dificuldade para entender metáforas, para entender figuras de linguagem. Então é a questão de você entender, além da comunicação com sinais corporais, né, quando uma pessoa típica, por exemplo, está conversando com alguém, isso desde muito cedo. Uma criança lá, ela consegue entender a expressão do pai e da mãe, quando o pai está bravo, quando o pai está feliz. Até ela copia essa expressão. As pessoas autistas têm dificuldade de entender esses contextos. Expressões corporais, né? Vocês que estão... Desculpa. E veja, quando eu falo comunicação, uma pessoa típica, quando está conversando com alguém, se você está conversando com a pessoa e a pessoa não está gostando, ela dá sinais, por exemplo, que não está gostando dessa conversa. Aí essa pessoa fica impaciente, cruza o braço, bate a perna, né? E a pessoa percebe, porque você não está gostando da minha conversa. As pessoas autistas têm dificuldade de entender esse contexto também. Então ela está falando sobre o assunto, a outra pessoa não está aguentando mais você falando sobre o assunto, e você não entende os sinais corporais. A pessoa fala, nem pagava, meu pai pagava tudo no final do mês, nem sabia quanto que era. Tinha 7 anos, eu ia sozinho no locador. Eu alugava 10 filmes, só que eu queria assistir os 10 filmes num dia. Lembra? Interesse restrito, restringe, eu não queria saber de comer, não queria saber de dormir, não queria saber de ir pra aula. Eu queria assistir filme, era o que me interessava. Para mim nada mais interessava, nem ir no banheiro. E as crianças autistas às vezes deixam de ir no banheiro, de comer, para fazer seu hiperfoco. E se deixar, às vezes fica 1 dia, 2 dias, né, quando é uma criança maior, quando é um adulto. Então eu queria assistir os 10 filmes no dia. Claro que meu pai e a mãe não deixavam, às vezes quando eu conseguia escapar, que eles não estavam trabalhando, eu não ia para aula, ficava assistindo filme. Mas não bastava eu assistir os 10 filmes, o máximo de filmes que eu podia num dia. Eu tinha que assistir os créditos depois. Aí já achava estranho, aquele menino de 70 vendo aquela letrinha subir, ó, que garoto estranho, né? Já começava aí. Aí não bastava eu ver os créditos, eu tinha que decorar. Eu queria saber quem fez a produção, quem fez a fotografia, quem dirigiu o filme, quem fez a trilha sonora. Aí como eu decorava quem fez, aí eu queria pegar o outro filme que aquela pessoa fez, esse trabalho, para eu comparar. E eu tinha 7 anos. E aquele tempo não tinha internet ainda, né? Não tinha como chegar na internet e pesquisar que filme que esse diretor dirigiu, produziu, não sei o quê. Aí eu tinha que ir na locadora e ficar com o diretor de cinema. Hoje eu tinha uma vida de sucesso, devia ser um Quentin Tarantino aí, porque o autista trabalha com seu hiperfoco, né? Só que com 7 anos ninguém pensava que eu ia ser um cineasta, né? Então o interesse restrito é nesse sentido, de deixar de fazer as coisas porque você só quer fazer aquilo. E aí os comportamentos repetitivos é a mesma coisa. Todo ser humano tem estereotipias. Qualquer pessoa. Quando vocês estão esperando um consultório médico, na escola, às vezes, a professora trocar o coleguinha de lugar. Todo mundo senta no mesmo lugar, todo dia no mesmo lugar. Chegou naquele dia, ou faltou um coleguinha, ou trocaram um coleguinha de lugar porque ele estava se comportando mal por algum motivo. Ela olhou, não é a sala que ela está acostumada. Ela entra em crise. E fala, pô, mas que criança birrenta. Não, o funcionamento cerebral dela espera essa previsibilidade, essa rotina. Quando foge disso, o cérebro desregula. E aí fugiu do controle dela, não é porque ela quer fazer birra. Então aqui a gente começa a entender o que é o autismo, o transtorno do espectro autista de fato. Um funcionamento cerebral diferente que traz essas questões para a vida. Tem uma sensibilidade sensorial no ouvido, onde ele tem um ouvido absoluto. Ele ouve uma música e ele sai tocando no piano. Ouviu uma vez, ele toca no piano. Então veja quantas habilidades envolve. Uma motora, né? Você ouvir a música e sair tocando, ele não consegue ler partitura, que ele é cego. E ele ouve a música e sai tocando. Eu vou dizer que isso é ruim?
que é um déficit, e é porque ele é autista, que ele sente o mundo dessa maneira, que ele percebe o mundo dessa maneira. Então nem sempre essa percepção é ruim. É importante entender que toda condição de existência tem coisas boas e coisas ruins. O autismo é a mesma coisa. O autismo por si só não é ruim ou bom. É como a pessoa vivencia e troca com o mundo, que pode ser melhor pela inclusão. Porque tem um monte de gente aqui hoje, que não são autistas, mas com desenvolvimento atípico, que olharam o mundo de uma maneira diferente, que resolveram problemas porque olharam o problema de uma maneira diferente. Porque se todo mundo pensasse igual, até hoje, quem sabe, nós estávamos puxando uma pedra, e ninguém ia chegar e falar assim, vamos pôr uma rodinha nesse carrinho aí. Porque se ninguém pensasse diferente, resolvesse as coisas de maneira diferente, se visse as coisas de maneira diferente, e os autistas sim contribuem para o mundo. Vocês viram uma reportagem do Vale do Silício, que 60% das pessoas que trabalham lá são autistas, e parece que eles estão indo bem lá no Vale do Silício, né? A gente tem uma sociedade que ainda tem dificuldade de lidar com as diferenças, né? E para ter inclusão a gente precisa de acessibilidade. Para ter acessibilidade a gente precisa de respeito e empatia. E aqui vem a parte que talvez parece difícil, mas é a mais fácil, porque respeito e empatia você já tem. Você não estava aqui 7 horas da manhã para ouvir eu falar sobre autismo. O que falta para ter acessibilidade e inclusão? Então, o conhecimento. E a gente vem surpresa ela canta. Mas acontece, todo dia pessoas autistas são discriminadas. Por quê? Falta de conhecimento da condição, falta de conhecimento das características, para a pessoa pensar que às vezes é falta de vontade, que é preguiça, que a pessoa não quer. Então, quando a gente une esse respeito, essa empatia de vocês com o conhecimento que a gente está trazendo, a gente vai conseguir chegar na inclusão. A gente acredita nisso, que a gente está aqui também. Eu também estou aqui 7 horas da manhã, porque eu acredito nisso. Então, o autismo ser um transtorno, ok, é o que ele é. Ele traz essas dificuldades, a gente não nega, isso é importante falar. Às vezes a gente ouve assim, vocês já podem ter ouvido nas redes sociais principalmente, mas o autismo é só um jeitinho diferente de ser. Já ouviram isso? Eu vou falar para vocês que não é só um jeitinho diferente de ser. Porque se eu falar com uma mãe que o filho não tem terapia, que está tendo 30 crises epiléticas por dia, porque é uma comunidade muito presente no autismo, e quando tem uma crise, ao invés de balançar, só assim bate a cabeça na parede, se machuca. É só um jeitinho diferente de ser. Ela vai vir de lá me dando uma voadora, e com razão, né? Tem que dar mesmo, né? Então não é um jeitinho diferente de ser. O autismo é uma maneira de existir. Tem coisas boas e coisas ruins. A gente não nega as coisas ruins. Então o autismo é um transtorno. Sim. Tem essas coisas que merecem ser tratadas, que precisam ser tratadas. O autismo é uma condição de existência, tem coisas belas quando a gente se trata, a gente dá um serviço, meu filho na escola. Será que um dia eu vou me deparar? E a resposta que eu dou para ele é sim, vai se deparar. Se já não se deparou, acredito que a maioria aqui já se deparou. Se não se deparou, vão se deparar. Ou no trabalho, ou no ciclo de amigos, ou na família. E daí é importante a gente conhecer, porque ninguém está livre de ter um autismo na família. E por que eu estou falando isso? Porque as incidências que a gente tem, os últimos dados oficiais que a gente tem, 1 a cada 36 crianças até 8 anos de idade, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que faz um controle de 2 em 2 anos, bem apurado sobre autismo há muito tempo já. Toda uma necessidade especial, essa que é a hora, né? Porque eu achar que a pessoa ir poder ir no médico é uma necessidade especial, e não uma necessidade do ser humano. A pessoa pegar o ônibus é uma necessidade especial. Você veja quanto isso é preconceituoso, agora que vocês estão entendendo? A pessoa tem uma necessidade especial. Ela quer pegar um ônibus, né? Ela quer ir no mercado, olha que necessidade especial. Isso é preconceituoso, ela é uma pessoa como qualquer outra. Portador de deficiência ou portador de autismo não tem como portar a deficiência. Hoje eu vou deixar meu autismo em casa. Hoje eu vim sem autismo para dar palestra para vocês aqui. Deixei em casa, porque senão nem consigo palestrar, né? Porque o autismo não fala, né? Então, não existe portador de deficiência, portador de autismo. E a gente vê isso, né? Muito em reportagem, né? Portador de autismo. Quando a pessoa quer falar bonito, ela fala portador de autismo, né? E não existe. Então, o termo correto é pessoa com deficiência, a sigla é PCD. E a gente vê em placas de estabelecimentos preferencial para portador de deficiência, né? Infelizmente está errado. Mas por que tem esses termos também? Isso é importante saber. Esses termos não foram inventados. Esses termos aqui, eles já foram termos oficiais. Então, se vocês têm no inconsciente de vocês, ou até no consciente coletivo, é porque foram termos oficiais. Por que mudou para pessoa com deficiência? Porque lá na convenção dos signatários da Organização das Nações Unidas, as próprias pessoas com deficiência falam assim, não, a gente quer ser chamado assim. Isso é sinal de respeito, a pessoa escolheu. Por quê? A pessoa antes da deficiência. E ela não é uma pessoa deficiente, ela é com deficiência. Aí chegou a pessoa com deficiência, o autista. Vocês atenderam ela toda bem, de maneira inclusiva, receberam bem, conforme as características dela, e lá escapou um portador de autismo. Não é o mais importante. A pessoa vai entender a atitude de você, com uma atitude inclusiva, que talvez você não soubesse o termo, talvez escapou. Então, mais importante que os termos é a atitude. Mas é legal conhecer os termos
até para saber qual que é o termo correto, o termo oficial, que é a pessoa com deficiência, PCD. E também não se refere a uma pessoa por sigla, é feio. Ah, ele é PCD. Olha lá um PCD, é feio isso, não façam assim. Chame pelo nome se souber, se não souber, fala pessoa com deficiência. PCD é assim, outro modo de você escrever, para simplificar. Mas na hora de chamar PCD, né, fica esquisito. E o autismo é uma deficiência? Essa é a pergunta que surge depois de tudo isso, né? Então a resposta é sim. Por que é importante vocês saberem disso? Está lá na Lei 12.764, 2012. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os fins legais. Importante saber isso porque a pessoa tem os mesmos direitos que as pessoas com deficiência. E aí, vocês têm que saber porque se você descumprir, discriminar, você está descumprindo a lei. E daí não dá para dizer assim, mas eu não sabia. A lei, a nossa própria lei federal, ela diz assim, você não pode alegar que desconhece a lei para descumprir. Eu não posso roubar alguma coisa, por exemplo, e falar, não sabia que roubar era crime. Deu um tiro na pessoa, ela morreu, mas eu não sabia que assassinato era crime. Então tá livre. Não pode, aqui é a mesma coisa. A gente, como eu disse, a gente discrimina às vezes porque não conhece? Sim, porque não sabe. I'm autistic, and I just get too much information. Pessoal, voltando aqui com vocês. O vídeo de hoje foi bem diferente do que eu tô acostumado a gravar. É um assunto que poucos conhecem, poucos dão importância, né? Só vão começar a conhecer muitas das vezes quando se tem um caso na família, que é o meu caso. Eu tenho um sobrinho afilhado, né, que é autista. Ele não tem nem 10 anos ainda. E o autismo dele é daquele ponto que ele se autoagride. Então é um assunto bem complexo, né? Se você for pegar para entender, é muita coisa. Então eu quis trazer um pouquinho da palestra para vocês verem quanto é importante saber um pouco sobre o autismo. Para vocês terem ideia, gente, o palestrante, ele é autista, tinha aproximadamente uns 36 a 38 anos, tem 2 irmãos autistas e o filho dele é autista. Mas ele é um autista, como que eu posso falar, invisível. Você não consegue ver o autismo nele. Ele fala super bem, ele não demonstra ser um homem, um adulto com autismo. E tem pessoas que já demonstram, que é o caso do meu sobrinho afilhado, né, que o autismo dele atrapalhou um pouco na fala, né. Claro que ele está fazendo acompanhamento, tratamento certinho, então ele já evoluiu bastante, mas mesmo assim, ele não é aquele autista que consegue falar que a gente entende tudo. Ele acaba sendo bem atrapalhado na fala, né? E como o palestrante falou, que muitos casos do autismo é assim. Então, tipo, o autismo é assim, tem vários níveis, Então, tipo, como que eu posso falar para vocês? É um assunto muito interessante. Vocês saber, vocês descobrir, né? Porque muitas vezes a gente vê o autismo como birra, porque você não conhece uma criança autista.
Você não convive com uma criança autista. Então, você convivendo, você conhecendo sobre o autismo, você vai saber discernir uma criança com autismo. Você vai tratar diferente uma pessoa com autismo, com respeito e não desrespeito, porque acontece muito isso, muito preconceito. Tem muito preconceito, né, com pessoas autistas, não só crianças, mas adultos também, né? Então eu trouxe um pouquinho dessa palestra para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, gente, muito importante, e deixar aquele like bacana, tá bom? Um beijão para vocês, não vou prolongar mais o meu vídeo, porque já tá bem comprido, tá? Mas enfim, peço que vocês tenham assistido esse vídeo completo, gente. Isso foi só um pouco da palestra que eu trouxe para vocês. Não foi toda a palestra. Mas espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco do assunto. E peço para vocês procurar saber mais sobre o assunto, gente. É algo muito importante, né? Principalmente eu, que trabalho com crianças, né? Então é sempre importante você saber agir com crianças autistas. Você sabe o que fazer numa crise de autismo. Claro que você não vai agir como um médico especialista, né? Mas você vai ter uma base de como agir com uma criança em crise. Então, um pouquinho desse vídeo aí traz para vocês esse assunto, que é sempre bom a gente estar por dentro e ciente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e fui!